tem uma dimensão de sim, de reclamar uma certa autodefinição como estratégia, né, de reação e de não simplesmente ser incorporada pelas definições normativas que o mundo dispõe. Então tem um movimento nesse sentido, né? Então, quer dizer, eu me autodefino. Então na minha bio tem lá bicha, aí tem lá, tipo, nascida e criada no Nordeste, tem lá todas essas marcas que são formas de se reapropriar e também de marcar, para que não sejam apagadas, né? Uma vez que o sistema no qual eu circulo, os espaços no qual eu circulo, são espaços elitistas, hegemônicos, de apagamento mesmo dessa ou exclusão, ou exclui, ou quando não exclui, ela apaga essas marcas, né? Ela me torna menos negra, menos nordestina, para poder me aceitar dentro dos espaços institucionais nos quais eu circulo. Então esse gesto de autodefinição, ele vem de um lugar mesmo de marcar essas coisas cotidianamente apagadas, digamos assim, pelos efeitos de produção normativa de quem são os sujeitos que entram no mundo da arte, quem são os sujeitos que circulam nos espaços de produção do conhecimento, como eu circulo, por exemplo. Agora, por outro lado, é por isso que eu digo que é um esforço contraditório que vai em duas direções, aparentemente conflitivas, mas que, na verdade, se alinham na minha experiência, é que também há uma tentativa de reagir à hiperdefinição da minha prática, assim, como arte negra, por exemplo, como arte queer, por exemplo, como arte bicha, por exemplo. Para também afirmar que, uma vez que eu sou uma bicha negra, eu circulo e me articulo desde muitos lugares e articulo muitas possibilidades de denunciação, muitos tópicos, muitos assuntos, muitas coisas. Então, acho que tem um duplo movimento de autodefinir para reclamar um lugar historicamente apagado e um lugar tendencialmente subsumido, né, pelas narrativas hegemônicas, e ao mesmo tempo lutar contra a hiperdefinição, né, lutar contra a hipercircunscrição do meu trabalho. É uma zona muito pequena, quando na verdade eu estou interessado em muitos outros assuntos que excedem essas minhas definições. Então acho que é um pouco, eu opero um pouco nessa contradição. Eu acho que a gente também tem que pensar na tradição das performances das bichas pretas, por exemplo. Tem uma tradição sempre são sempre gestos explosivos. Só que a minha própria prática me ensinou, de alguma forma, que muitos dos gestos implosivos que eu crio contra o mundo, eles são, na verdade, antes de tudo, implosivos. Quer dizer, são movimentos de destruição de coisas que não são destruídas pela nossa ação, porque quando a gente fala do Instituto Goethe como esse, a gente está falando de uma coisa densamente fincada em processos coloniais de acumulação, de articulação, de hegemonias culturais, narrativas, discursivas, raciais, econômicas, de múltiplas ordens. Eu vim aqui e explodir qualquer coisa é como segurar uma bomba com as minhas próprias mãos e deixar que ela exploda aqui. Que estratégia só a sua mão. Não, ela mancha as paredes, que depois vão ser limpas, mas ela explode aqui. E aí ela me desmonta e me desarticula. E eu acho que eu acho que é desse lugar. Eu estava falando agora, quando eu fui ver a exposição do Tiago Santana ali no outro museu aqui. E eu estava falando com uma bicha amiga que me acompanhou. E ela estava falando, estava acostumada a ver uma tradição de performance, no risco da performance, não sei o quê. E o que eu disse foi, o corpo negro, ele lida com o risco da enunciação, o risco de falar e de se articular em várias instâncias do mundo social. O meu corpo ele opera uma enunciação arriscada quando eu passo na fronteira, quando eu tenho que ir na polícia, quando eu lido com a supremacia branca. Aí meu corpo confronta risco de denunciação. Eu agora opero dentro do mundo da arte no outra chave. Aqui eu construo o campo para minha enunciação e eu faço a enunciação que eu não diria que é segura. No sentido de que eu não gosto da ideia de segurança. Mas é a enunciação em que eu tento controlar o máximo possível as dinâmicas dessa enunciação. Então eu faço no espaço e também penso que aí não é o lugar para porra,
tem muito essa coisa, né? Tem uma tradição, né? Essa ideia da arte e vida e não sei o quê, e da história da performance, performances super radicais. Vai ver essa tradição, vai pensar essa tradição do ponto de vista da racialidade. Quer dizer, quais são os artistas que estão levando a vida ao limite? Porque a minha vida já está no limite. Então, eu construo esse espaço aqui como espaço em que eu vou produzir uma enunciação, vou controlar os limites da minha enunciação, para produzir uma enunciação regulada pela minha necessidade de falar no espaço em que eu possa produzir uma audibilidade. Então, aqui eu tenho, isso num campo simbólico, aqui eu tenho sim um aparato institucional. Aqui eu tenho sim uma legitimação como artista, eu faço esse trabalho, é um trabalho de arte. Não era suposto que eu fosse um artista. Mas a cara é de eu ser. Então eu articulo esse espaço dessa maneira. Então aquele trabalho ali, se ele opera uma violência, é porque na verdade ele está operacionalizando uma violência do sentido, uma violência, sabe, uma forma de interpelação, assim, que na verdade que tem muito a ver com a quantidade do meu trabalho sobre redistribuição da violência. E é sobre isso que eu estou falando. E eu falo muito, redistribuir a violência não é generalizar a violência. Redistribuir a violência não é levar a bomba para explodir, é pensar nesses efeitos, é estudar os riscos, estudar os efeitos. E quero pensar que é um trabalho sobre isso, é um trabalho que tem a ver com isso. A faca é um signo que ela pretende criar esse efeito. Ela é rasgante por isso, ela tem uma dimensão ali de apontar também por isso. Então acho que tem uma dimensão de violência que está sendo operada ali, está sendo performada ali, mas é apontar para um lugar, sabe? É desenhar um sentido, é também operar uma espécie de efeito que não é necessariamente uma violência, mas é sobre a violência, mas que tem também um projeto mais largo, um sentido mais ampliado, está criando imagem que quer conversar com um tempo que não é o tempo da explosão, mas é o tempo da travessia. E que é nisso que eu estou interessada também agora, porque eu entendo que a gente já está vivendo o tempo da explosão. Então as explosões estão aqui o tempo inteiro. Agora a questão é como a gente passa, como a gente atravessa. Quer dizer, como a gente, e esse agente é um agente circunscrito. E aí eu volto à autodefinição, entendeu? Como nossos projetos de liberação negra passam, como nossos projetos de liberação bicha passam, como nossos projetos de liberação trans passam. Como é que a gente atravessa essa onda de explosões distópicas que a gente está vivendo há muito tempo e que a gente tem atravessado há muito tempo. Mas eu acho que esse trabalho é também sobre isso, é fazer as facas para uma travessia. Num certo sentido sim, mas é que isso é uma coisa que eu acho interessante, que é também algo contraditório, mas que tem a ver com transição. Se a gente pensa a transição de gênero do ponto de vista não binário, é uma transição cuja transição é a chegada, mas é também uma ontologia da diáspora. É também uma ontologia da diáspora. É uma travessia no sentido que a gente sempre está atravessando. É uma transição no sentido que a gente se coloca num lugar corporal e em movimento. E eu acho que essa dimensão do movimento, ela opera aí. O que eu acho que a gente pode começar a bagunçar é a perspectiva como o ponto de chegada, como a linha, como o lugar que se atravessa. Então não é uma travessia da violência em direção à paz. Não. Na verdade, o que eu digo é isso. Aprendamos a atravessar. Porque quando a gente aprende a atravessar, a gente começa a gerar os nossos espaços temporários, nossos espaços que, enfim, que estão... Quer dizer, que eu sinto que estão, assim... Que estão por se fazer, que estão por se formar, mas que a gente vai aprendendo a habitar a diáspora, a se fazer em casa na diáspora, a se fazer em casa na travessia. Sabe, a morar na indefinição. Para mim, tudo isso tem a ver, filosoficamente tem a ver um pouco com isso. Eu acho que essa coisa de pra quem, né? Pra mim, eu tenho pensado muito nisso a partir da imagem da língua bifurcada. Né? Eu acho que a gente precisa, na verdade, aprender a bifurcar a língua, no sentido de que a gente tem que falar no mesmo espaço. Porque aquele espaço, eu não estou falando para um sujeito unitário. Não estou falando para um espectador branco, mas também não estou falando... na verdade, eu estou falando coisas que se traduzem nas escutas de maneiras muito singulares e próprias em cada situação, você percebe?
Então, quando eu falo na língua bifurcada, é esse movimento que eu tô conclamando, na verdade, né? Que é um movimento de, ao mesmo tempo, falar e produzir uma certa opacidade para que os modos de compreender sejam ambivalentes. Eu acho que isso, a gente também, isso aí, o que eu estou falando, evoca também uma tradição. Uma tradição do jogo de palavras, uma tradição da malandragem, da malícia, da explosão da luta identitária, por exemplo. Ela também trouxe uma série de elementos narrativos, visibilidade, o silêncio não nos protege, que são todas verdades, né? A gente está falando de processos históricos de silenciamento e apagamento. Faz completo sentido. Mas, ao mesmo tempo, a gente está em face de um momento que exige que a gente reveja a densidade e a importância dessas ferramentas. Inclusive para perceber que a visibilidade não nos protege. Então, como é que a gente pode não ser apagada e ainda assim não se tornar transparente? Não ser silenciada e ainda assim não ser completamente traduzida. Porque eu acho que é aí que eu chamo a língua bifurcada. E é esse trabalho, é com essa inteligência que a gente tem que entrar na arena do mundo, que é o mundo, quando eu digo arena do mundo, eu falo arena feita de cabo a rabo contra a nossa experiência. Aí, eu acho que é aí que a gente chega lá, sabe? É nesse ponto que a gente toca com uma perspectiva contemporânea mesmo de incorporar uma forma de resistência que ela está nessa ambiguidade, ela está na sua opacidade. Chegou a hora, já passou da hora talvez de reivindicar também, junto com o direito à visibilidade, com o direito à representatividade, o direito à opacidade. Está na hora de reivindicar o direito à opacidade, está na hora de reivindicar o direito a se esvanecer nas sombras. Quer dizer, que na verdade é uma questão, como é que a gente desarma o realismo político, né? Como é que a gente desarma a armadilha do realismo político que isso também tem muito a ver com as lutas identitárias, né? Como é que a gente consegue pensar na nossa situação sem ser engolfada pelo modo como, pela narrativa sitiada do mundo? Como é que a gente elabora nossas ficções sem que o nosso horizonte seja hiperdefinido pelos limites daquilo que a gente considera possível, tendo em vista que o possível é uma ficção politicamente regulada, extremamente densa, extremamente vigiada. E é nesse lugar que a imaginação política, que a ficção visionária, que todas essas estratégias... Então, por exemplo, esse trabalho que eu tenho feito, que eu estou começando a fazer, né, que é o laboratório de ficção, é um trabalho voltado à produção de ferramentas políticas que não são do realismo político. Ferramentas políticas que nos permitem sair, imaginar outros mundos, imaginar outras coisas, para imaginar outras formas de resistir, outras formas de ser resiliente, outras formas de elaborar criticamente a nossa relação umas com as outras, com as coisas, com o mundo. Então, é sair. Então, tem mais para mim é mais essa coisa, né? É mais como a gente se libera dessa hipercircunscrição do realismo político. Como é que a gente pensa no Brasil, não só em termos de... Ou como é que a gente pensa no golpe, não só em termos do cerco midiático de produção da realidade que existe. Como é que a gente vai pensar, por exemplo, a narrativa do conflito que está acontecendo agora no Brasil com múltiplas interseções? Como é que a gente vai pensar nisso numa temporalidade de outra ordem? Como é que a gente vai pensar fantasmas, espectros do futuro? Como é que a gente vai pensar tudo isso no espaço que é muito mais complicado do que o espaço de se as coisas são como elas são? Porque, na verdade, as coisas são como elas são porque elas foram sonhadas, produzidas, imaginadas como elas são. E o ponto é que se a gente libera isso, ou se a gente luta por liberar a imaginação quanto a como as coisas são, acho que a gente chega em alguns lugares muito, muito potentemente, que podem se inscrever muito potentemente no quadro das nossas imaginações, dos nossos sonhos, no sentido de refundar mesmo aquilo que a gente considera possível. Aquilo que é considerado possível. E para isso a gente precisa antes sair completo, a gente precisa ir para... E também tem tradições, tem ancestralidade, tem linhas de força, tem coisas que vêm, que são de muito antigas, né? Que esse trabalho não é um trabalho meu, tanto porque está super inspirado em alguns focos de produções de ativismo, não sei o que eu conheço ao redor do mundo, mas também no sentido de que é um trabalho que é um trabalho de eras, é um trabalho que
que eu sei do meu corpo e minha história é ele, mas é um trabalho de eras e que não começa em mim, mas também não termina, entende? Mas que é um trabalho de continuamente deixar aberta o registro do possível, deixar o registro do possível mole. Ou pelo menos intervir sobre ele de maneiras mais contundentes.